Olá, seja muito bem-vindo ao canal Um Minuto na Graça de Deus. Inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações. Apóstolo André, o discípulo que apontava para Jesus. Você já parou para pensar em como pessoas discretas podem transformar o mundo em silêncio? Enquanto muitos buscam luzes, microfones e multidões, existem aqueles cuja grandeza está na capacidade de apontar para o outro e não para si mesmos. Hoje vamos conhecer a história de um homem assim. Um apóstolo que, mesmo estando entre os 12 escolhidos por Jesus, aparece nos bastidores, mas não porque era fraco, medroso ou insignificante. Pelo contrário, vamos conhecer a história do apóstolo André, o irmão de Pedro, o primeiro a seguir Jesus e o homem que nos ensina que o maior papel de um discípulo não é ser famoso, mas ser fiel. Quem era André? O homem antes do apóstolo André nasceu em Betsaida, uma vila de pescadores à beira do mar da Galileia, na região da Galileia, no norte de Israel. Ele era filho de Jonas e irmão de Simão, que mais tarde seria conhecido como Pedro. Ambos eram pescadores, um ofício simples, mas digno, comum entre os galileus. Apesar de sua origem humilde, André tinha sede de Deus. Ele não se conformava com a religiosidade vazia dos líderes judeus. Seu coração ansiava por algo mais. Por alguém que fosse a promessa viva das Escrituras. Foi essa fome espiritual que o levou até João Batista. André tornou-se discípulo de João e passou a seguir sua pregação firme sobre arrependimento e preparação para o Messias. E é aqui que algo extraordinário acontece. O primeiro a seguir Jesus. Em João 1:35-40, lemos um dos momentos mais belos da história dos evangelhos. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Um desses discípulos era André. Ele foi o primeiro dos 12 a considerar quem era Jesus. O primeiro a dar um passo de fé. O primeiro a deixar o antigo para seguir o novo. Isso já nos diz muito sobre seu coração. André era sensível à voz de Deus. Ele tinha olhos para considerar o Cristo. Não preciso de milagres, sinais, nem discursos modificados. Ele apenas acreditou. E você sabe qual foi a sua primeira atitude? Apontando para Jesus, André apresenta Pedro a Cristo. O texto continua em João 1:41-42. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o que João dissera e que completou Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e ele disse: "Achamos o Messias", isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. André poderia ter ficado quieto. Você poderia ter guardado a descoberta só para si, mas não. Ele corre até o irmão Pedro e o leva a Jesus. É graças a André que Pedro conheceu Jesus. Agora pare e pense. Pedro se tornaria o apóstolo mais influente, o líder da igreja primitiva, o pregador ousado do Pentecostes. Mas nada disso teria acontecido se André não o tivesse apresentado ao Messias. André é o exemplo do evangelista silencioso. Ele não queria os holofotes. Ele queria que outros conhecessem Jesus. Ele não estava preocupado com quem ganharia destaque. Ele só queria apontar para o Cristo. O discípulo que trabalhou nos bastidores. Ao longo dos evangelhos, André aparece apenas em alguns poucos momentos, mas cada uma dessas aparições carrega uma grande lição. A multiplicação dos pães. Em João 6, quando uma multidão famosa seguiu Jesus, André teve uma atitude prática. Aqui é um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Mais uma vez, André não traz a solução, mas traz alguém para Jesus. Ele encontra o menino com os pães e peixes e o apresenta ao mestre. Ele não sabia o que Jesus faria, mas confiou que Jesus faria algo.
André nunca teve todas as respostas, mas sempre soube a direção: leve até Jesus. Quando estrangeiros querem ver Jesus, em João 12, alguns gregos procuraram Filipe e disseram: queremos ver Jesus. Filipe então vai falar com André. Por quê? Porque André era o discípulo que levava as pessoas até Cristo. Esse episódio é simbólico. Mostra que até os estrangeiros, os que estavam fora da aliança judaica, encontraram o caminho até Jesus. E André, mais uma vez, está envolvido nesse acesso. A cruz também foi o destino de André. A Bíblia não relata como André morreu, mas fontes históricas e tradições cristãs muito antigas contam que ele pregou o evangelho em várias regiões: Ásia Menor, Grécia, Trácia e até na Escócia, segundo algumas versões. A tradição mais forte, no entanto, é que ele foi martirizado em Patras, na Grécia, por causa da sua fé. Segundo os relatos, André foi crucificado em uma cruz em forma de X, que ficou conhecido como Cruz de Santo André. Mas ele não pediu para sair dessa situação. Pelo contrário, dizem que ele pediu que sua cruz fosse diferente de Cristo, porque não se sentia digno de morrer da mesma forma. Mesmo diante da morte, André continuou a exaltar Cristo e não a si mesmo. Aplicações para nós hoje. A vida de André é uma lição poderosa, especialmente para um mundo obcecado por fama, palco, número de seguidores e visibilidade. André nos ensina que ser o primeiro a seguir Jesus é importante, mas mais importante ainda é permanecer com ele até o fim. Ser evangelista não é ser eloquente, é simplesmente apresentar Jesus a alguém. Deus vê o que fazemos no secreto. Mesmo que não sejamos lembrados, ele nunca se esquece dos que o servem com coração puro. Podemos impactar o mundo apontando para Salvador. André não foi uma estrela do grupo, mas foi ele quem trouxe Pedro. E Pedro foi o instrumento para alcançar multidões. Talvez você se sinta como André, nos bastidores, esquecido, pouco notado, mas Deus vê. E através da sua vida simples e fiel, muitos podem chegar até Cristo. Oração final. Senhor Deus, obrigado pela vida do apóstolo André. Um homem simples, mas de fé verdadeira. Um discípulo silencioso, mas poderoso no teu reino. Que esperamos aprender com ele, a viver com humildade, apontando sempre para ti. Que sejamos como André, que não se importava com os holofotes, mas com a salvação dos outros. Dá-nos coragem para levar pessoas até Jesus, mesmo que ninguém veja. Dá-nos fé para confiar que tu fazes milagres com aquilo que entregamos, por menor que seja. E quando chegar a nossa hora, que possamos estar firmes, como André esteve diante da cruz, com o coração cheio de paz, porque te seguimos até o fim. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas mensagens. Compartilhe com alguém que está precisando ouvir isso hoje.